Três coisas que nós aprendemos então na aula de hoje. A primeira aula da Universidade X. Satanás significa a nossa voz interna, crivante, opositora, acusadora. Foi ela que crivou Jesus no deserto, porque desde pequeno só o que ele conhecia era a Bíblia. E a nossa voz interna, cerebral, sempre usa aquilo que nós conhecemos contra nós. Ou seja, há crivo para todo mundo. Todos nós somos testados da mesma maneira. Segundo ponto que eu vou destacar. O primeiro ensino de Jesus, que aborda o quê? Desejo, motivação, intenção. Veja que a primeira coisa que Jesus diz publicamente, olha o contexto, é: não vim para anular a Bíblia, mas para cumpri-la. Veja que ele fala essa frase para deixar o terreno limpo para que depois ele pudesse falar o que fosse necessário. Porque daí é como se ele estivesse deixando tudo prontinho para que aqueles que fossem ouvi-lo, os religiosos, não quisessem matá-lo logo de cara. Porque eles iriam ouvir aquela frase e iriam entender assim: ah não, ele não está atacando a Bíblia. Entende? Então Jesus era extremamente inteligente e cirúrgico naquilo que falava. Essa foi a primeira frase. Só que, claro, os legalistas de hoje, das igrejas, usam essa frase como pretexto para que as pessoas se mantenham presas à lei, ao antigo contrato. Só que depois, em seguida, Jesus já entra com a dualidade, com a contraposição. E o que ele fala? Vocês que me seguem serão açoitados onde? Nos templos. E aí ele já entra com mais ensino de vigor contra a hipocrisia religiosa. A mulher é sempre destacada como tendo uma fé imensa. Mas é muito mais do que isso. Não é só uma questão de fé. Essa mulher foi contra o sistema. Ela se posicionou contra o sistema. Ela se levantou, assim como nós nos levantamos, nós ex. Por quê? Ela sabia que aquilo era injusto. E ela sabia que ela estava na ala vermelha da cidade. Ela não poderia estar no centro de forma alguma, porque ela era considerada o quê? Impura. E se alguém visse uma gota de sangue sequer, ou uma roupa manchada, aquela mulher seria arrastada em praça pública e morta apedrejada. E é mesmo assim o que ela fez. Ela foi contra tudo, ela se levantou, ela se ergueu e ela foi com toda a sua força espiritual buscar, encostar em Jesus para se curar. Isso é algo muito profundo e se conecta com aquilo que Jesus disse sobre o caminho estreito e o caminho largo. O caminho largo é dos religiosos e é a eles que Deus dirá no dia do juízo: não vos conheço. Nós vamos iniciar, é claro, pelo livro de Mateus, com os 1260 dias de Jesus sobre a terra. Vamos desmistificar, desteologizar e dessistematizar. Para quem é novo por aqui e ainda não sabe, a Bíblia Original Codex mostra todas as adulterações que foram feitas nas Bíblias de hoje ao longo da história e traz então o Jesus original. Vou deixar o link aqui para vocês assistirem a aula e também fiquem ligados porque nesse mesmo canal, todas as noites de segunda a sexta, a partir das 21 horas, o professor fará então uma nova aula até completar 72 graus. Venha conosco elastificar a sua consciência para sempre. 1260 dias de Jesus. Missão dos enviados emissários. Porque Paulo está dizendo o seguinte: se ele Quando o cordeiro desatou o guarda, aqui não tem arrebatado, aqui tem mártir.